Temos aqui no estúdio, para a entrevista de todas as sextas-feiras, prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, vários assuntos na pauta, mas a gente começa, prefeito Marcelo, falando a respeito justamente dessa situação aí que teve Lajeado, né, alguns outros municípios da região também, famílias ainda no Parque do Imigrante, mas devem já retornar para casa aí na sequência, para suas casas na sequência. De um modo geral, exceto essa questão, né, das famílias ter que sair de casa, Sim. num geral, foi um pouco mais tranquilo do que se esperava, inclusive, prefeito. Bom dia. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Esse foi o principal tema da nossa reunião tradicional das sextas-feiras lá na prefeitura. E a gente sempre faz, num evento assim adverso, uma avaliação geral. E a avaliação geral é de que foi um teste muito importante, um teste muito produtivo, muito proveitoso, porque os serviços que aquele plano de contingência, que as formações, que as capacitações são feitas ao longo do ano e o Grupo Independente acompanha sempre que são ações da Defesa Civil, eles transcorreram na nossa avaliação de uma maneira muito fluente. Foi das enchentes que eu acompanhei, foi uma das que deu menor repercussão. Assim, a gente está falando do trabalho, né? Organização na retirada das famílias, organização na chegada no Parque do Imigrante, organização no cadastro, na entrega de material, de alimentação, de produtos de limpeza, enfim. Claro que um evento desse sempre gera algum transtorno, sempre gera algum tipo de pedido de ajuste, de reclamação, mas a avaliação que se fez do serviço, ela foi muito adequada. E então, a enchente, como a gente diz, a gente reitera, ela faz parte da história de Lajeado, e o poder público ele precisa estar preparado para atender da melhor forma as pessoas. E agora a gente entra na nova fase desses eventos, que é a limpeza da cidade, que é a recondução das pessoas, das famílias para suas residências. Conversamos hoje de manhã, eu não falei mais com o Locatelli desde de manhã cedo, e nós estávamos projetando que a partir do meio-dia seria disponibilizado então retorno para aquelas famílias que estivessem já com a sua casa sem a inundação. E então preciso checar essa informação, mas estamos trabalhando todas as equipes no retorno da situação normal da cidade. E foi importante todo esse trabalho. Eu acho que a própria Defesa Civil estadual, nacional, órgãos de meteorologia, Defesa Civil aqui da região, né? Citando especificamente aqui Lajeado, todo mundo muito bem informado e foi muito avisado. Então a própria população acho que já estava sabendo, os meios de comunicação também repercutindo isso, até porque nós estamos vindo aí de um período diferente, é o Ninho, são 3 ciclones já nos últimos 30 dias, dá para dizer, aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Agora o trabalho continua, né, prefeito? Porque as famílias estão ali, então tem que ter comida, Sim. Tem que ter equipes de saúde, que eu sei que ontem à noite, por exemplo, teve um mal súbito de uma pessoa, tem que ter ali a prontidão para atender essa pessoa, para que não dê uma complicação maior. Então é bastante complexo. Isso não é apenas no dia da enchente, isso aí vai 5, 6 dias muitas vezes. É, né? Toda essa retaguarda que passou por essa avaliação, e esta retaguarda toda que a gente considerou um teste muito importante, muito assim satisfatório, a quantidade de pessoas, de serviços, de tarefas e atividades que estavam envolvidas e que puderam ser oferecidas para a população. Prefeito, esteve em Brasília, né? A gente até pode comentar aqui, teve um susto também com o vereador Lorivaldo Santos Silveira, que é do PP, que estava lá junto com a comitiva regional, vários assuntos tratados, até a gente recebeu a informação de que o Lorival já está num estado melhor, ainda internado, mas já saiu da UTI lá no Hospital Santa Luzia, teve um problema de embolia pulmonar, mas também para tratar de questão do Hospital Bruno Borne, já tinha adiantado na semana passada, né? Assim como a questão de parque para Lajeado, como é que foi essa visita, o que dá para trazer aí para a nossa comunidade? As agendas, então, elas se concentraram na área da saúde e foram diversas demandas apresentadas pelo hospital, seja no Ministério da Saúde, seja bancada gaúcha, seja em gabinetes de deputados, e a gente fez questão de acompanhar todas essas demandas e ratificar a palavra de comprometimento, de dedicação, de qualidade dos serviços, então, prestados pelo Hospital Bruno Borne.
sempre que que se vai a Brasília, é um passo que se avança na busca de solução de algumas dessas demandas. E todas elas, na captação de recursos, a gente conclui, então, que foram importantes. A expectativa é de que o hospital ele receba, eu acho que dá para dizer em torno, sem contar a proposta que foi apresentada para a bancada gaúcha, que é outro tema. Mas via Ministério da Saúde, eu acredito que 5 milhões de reais vai ser possível captar. E além destes 5 milhões de reais, há ainda aquele pleito que foi para o centro de maternidade, para cardiologia e para o custeio do hospital, que foi apresentado para a bancada gaúcha de 20 milhões de reais. Esses projetos é a primeira vez que o hospital apresenta para a bancada gaúcha. A bancada gaúcha ela tem essa característica de receber anualmente pedidos, e as instituições de saúde do Estado elas têm feito uso desse mecanismo, e o hospital agora faz, e a gente, como agentes políticos, ratifica, e acredito que também há uma possibilidade importante de conseguir captar recursos também, porque a saúde nunca tem fim, e cada vez mais que os insumos sobem, a manutenção da qualidade do serviço depende dos recursos. Isso que a gente é uma verba temporária, é uma verba para agora, ou se projeta também algo para o repasse acontecer com maior normalidade daqui para frente, porque a gente sabe que uma hora vai acabar. E o hospital tá com déficit, né? Tá pagando para trabalhar. São apresentadas duas demandas, então. Uma para o Ministério, que é um custo fixo, um custeio fixo de alguns serviços, e para a bancada gaúcha, anualmente eles têm uma verba que os deputados do Rio Grande do Sul eles podem escolher aonde aplicar. Da emenda parlamentar. Não, é verba da bancada gaúcha. Além da verba da bancada gaúcha, existem as emendas parlamentares. Na bancada gaúcha são 280 milhões de reais por ano que o conjunto de deputados escolhem os projetos prioritários para aplicação. Os pedidos também, eles somam em torno de 5 bilhões de reais, mas se a gente não for atrás, a gente não tem chance de receber. Então, é assim que é a música que temos para dançar, e a gente tem que dançar conforme a música é tocada. Alguma outra demanda conversada, exceto essa já pré-agendada, né? Sim, pautas da saúde, a gente esteve no Ministério das Cidades, apresentando também pedidos para que o município avance no tema habitacional, e recebemos então a informação que a partir de 1º de agosto estaremos habilitados a fazer a inscrição desse projeto de casas populares. Então isso foi passado para as nossas equipes, estão fazendo a seleção dos terrenos para que a gente possa fazer o credenciamento dessas habitações populares, e também a pauta do IBAMA, né? Onde se conseguiu reunir município, CCR, ANTT, com o objetivo de apresentação do projeto para o IBAMA, para que as compensações ambientais da duplicação da BR-386, elas sejam realizadas todas nesse parque que se pretende conceber lá em Alto Conventos. Aqueles 100 hectares, 50 serão adquiridos pela CCR, outros 50 o município tem intenção de adquirir, deixando para as gerações futuras um grande pulmão verde de em torno de 100 hectares aqui na região, com todos os benefícios e todas as possibilidades que isso gera. Bom, prefeito, e ontem teve uma reunião com a Associação de Moradores do Bairro Florestal, inclusive o senhor já passou fotos, né? A gente conseguiu esse material muito bonito. Não se trata apenas de um ginásio novo que está sendo proposto para a comunidade do Florestal. Falamos com o Sadi Marques aqui ao longo dessa semana, né? E eu sei que ele esteve lá ontem junto com outras autoridades. Pelo que o próprio Sadi falou, gostaram do projeto, esse foi o sentimento também. Fala um pouco desse projeto, porque tem muito mais, além de um ginásio, uma área muito bonita, que seria a proposta de construção lá onde hoje tem as câmaras mortuárias. Bem, essa proposta ela surge, o município, a gente sempre fala que o município tem entre as suas missões incentivar os negócios na cidade. E a gente é procurado então por empreendedores que eles pretendem adquirir a área onde hoje está situado o ginásio do Florestal, ali na Avenida dos 15, na divisa do antigo Campo do Lajadense. E o município diz, não, a gente sempre é parceiro destas iniciativas que trazem qualificação
de negócios e também de empreendimentos para a cidade. E a gente diz, as condições são a reposição desse ginásio no bairro Florestal, a aprovação desta proposta pela Associação de Moradores do bairro Florestal e, consequentemente, o encaminhamento e aprovação disso pela Câmara de Vereadores. Então, essa é uma das etapas desse processo. Foi apresentado, o Sadi fez uma grande divulgação, inclusive divulgando aqui na rádio para que a comunidade se fizesse presente. Foi um número bem significativo de pessoas que estiveram ontem na reunião conhecendo o projeto e de todas as áreas que se buscou para atender as demandas da associação, para atender a melhoria e qualificação do equipamento, as áreas lá das câmaras mortuárias é que a melhor se adequa. Por quê? A gente, lá nas câmaras mortuárias, é uma das entradas da cidade, uma área muito grande que ela pode ser melhor utilizada. E o projeto que foi apresentado no Florestal ontem, ele tem essa concepção. Um projeto com a construção de um ginásio, com 2 quadras esportivas, hoje no Florestal tem 1 quadra, a utilização da área de fora do ginásio para quadras de areia, e também é possível, e está no projeto, que a gente mantenha 2 capelas mortuárias com entrada independente, sem nenhuma interferência na utilização do ginásio. Para os fundos, as câmaras? As capelas elas ficam voltadas para a Travessa da Paz e ficariam de fundos para o ginásio e o ginásio de fundos para as capelas. Então, não interfere no outro. Uhum. E se consegue utilizar, então, uma área, se isolam as 2 áreas e a gente consegue utilizar melhor toda aquela área, que é de mais de 5.000 metros quadrados, para que a gente tenha qualificação dos serviços do ginásio e também na área do Florestal ter um novo complexo econômico ali para a cidade. E aqui também dá para dizer que é um complexo esportivo? Complexo esportivo. Sim, né? Um complexo, sim. Não apenas um ginásio. E para quando sai a definição, prefeito? Como é que são os trâmites agora? Bem, agora a gente aguarda a formalização da associação de que concorda, então, com essa alteração, com essa proposta de troca. A gente faz o arredondamento do projeto, tem algumas questões para serem definidas. Eu gostaria também de conversar e apresentar, principalmente para os gestores das capelas, quem mais utiliza a capela, como fica a proposta. Isso deve acontecer na próxima semana. E aí se encaminha toda essa proposta, esse projeto para a Câmara de Vereadores. E aí a decisão final ela fica com o Poder Legislativo e, uma vez concretizado, ele pode ser posto em prática. O que mais temos de novidades aí, de projetos que estão sendo encaminhados a semana que vem pela frente? Claro que ainda com aspectos a serem considerados em relação à enchente, mas tem muita coisa sempre tramitando aí na Prefeitura. Pois eu tava olhando antes, Ricardo, na semana passada eu te passei uma relação de 10 itens de projetos que estavam em andamento, né? Diferentes das obras da educação, saúde e mobilidade. E aí, fazendo uma avaliação rápida daqueles 10 itens, 5 tiveram movimentação nessa semana. Esse do IBAMA, que a gente teve a reunião lá, o outro do Parque dos JIC. Entrou na Câmara de Vereadores, então, o projeto para que o município antecipe o valor avaliado pela área das polícias ali, em divisa ao Parque dos JIC. Então, o município busca autorização para repassar ao Estado R$ 2.760.000, e isso ele vai ser utilizado para a construção da nova central de polícia lá no bairro São Cristóvão. Nós tivemos avanço, estamos em negociação para aquisição da área lá entre o Santo Antônio e o 25, que a gente também tratou nas margens do rio Taquari para a construção do parque lá naquela região. E há interesse de ambas as partes, tanto do empreendedor como do município, de formalizar essa permuta, e agora falta a definição de valores e de lotes que serão utilizados para a concretização da permuta. Foi assinado essa semana o edital de licitação da venda da folha de pagamento do município, e aí esse recurso ele é utilizado para a reforma do centro administrativo. Falei 4, deixa eu ver qual é a outra. Foi para quem a folha de pagamento? Como? Foi para quem a folha de pagamento? Não, é o edital de licitação para a venda da folha. Foi assinado, não foi feita a licitação ainda. Não foi feita a licitação. Hoje está com o Sicredi? Hoje está com o Santander. Santander. E aí, vencido o prazo do contrato, ele vence em novembro.
São quantos anos? Ele é até 60 meses. Na licitação anterior foi feita essa licitação por 60 meses e agora então se repete isso para 60 meses. A data do recebimento das propostas é agora 31 de julho. Então, são várias frentes em andamento, muita coisa boa, muita notícia boa aí para compartilhar, muita coisa legal acontecendo. A dona Clair, aqui de Lajeado, ela liga para a produção e ela disse que os pedestres não conseguem atravessar na Benjamin do presídio para as câmaras mortuárias, ou vice-versa. Ela diz, o que pode ser feito? Esse que chegou a perder o ônibus, ali é onde que se pretende colocar uma rótula, inclusive, Sim. né, prefeito? Essa é das minhas pendências, eu não cheguei a confirmar se esse edital foi publicado, mas o projeto está feito, a orçamentação está feita, o recurso está separado, falta a publicação do edital de licitação e ele deve acontecer, a licitação deve ocorrer até a primeira quinzena de agosto. Antes da primeira quinzena de agosto, dá para dizer. Se não foi publicado, ele deve estar sendo publicado segunda ou terça-feira e acontece a rótula nesse ponto que ela falou, entre as câmaras mortuárias e o presídio. Outra rótula depois da ponte, ali onde existiam os bombeiros, que faz divisa com a BRE, com a área da antiga Alvebra, hoje da BRF, aquele acesso ali para 130. Outra nas imediações da capela do Dircman e outra lá em cima onde a Benjamin... Mas aqui para os pedestres, será que daí se coloca uma... Não sei muda bastante. Tem faixa de pedestre ali hoje? Acho que... Existe, me parece que existe, sim, eu acredito que existe. Tem a sinaleira, né? Mas então, o fato de ter uma rotatória auxilia muito, porque tu faz em duas etapas o cruzamento da Benjamin. Cruza de um lado, vai na rótula e cruza do outro lado. Simplifica bastante. Tá certo. Obrigada, prefeito Marcelo Calmo. Chega de chuva, né? Sexta. Chega de chuva. Chega de chuva. Agora esperamos uma semana de sol para botar tudo em dia. Tem muito serviço sempre depois de dias de chuva. É tapa-buraco, é limpeza da cidade, é recolhimento de entulhos, é auxílio para as famílias, enfim. Tomara que a gente tire o mofo que acumulou agora nessa semana, que semana que vem seja utilizada para isso. Valeu. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, conversando conosco aqui no Troca de Ideias. Saiu a leitura das 10h45 da manhã em relação ao nível do rio Taquari em Estrela, 19 metros